Olá meus amigos, estamos de volta aqui para mais um vídeo da reta final. Falamos agora de lei de licitações, então estamos abordando aqui pontos mais relevantes, né, da lei de licitações. É claro, né, se você tem mais tempo dá para estudar melhor, mas às vezes isso aqui já é o suficiente para você responder questões, principalmente questões de nível médio, né? Se a gente estiver tratando de alguma coisa de concurso de nível superior, a gente vai ter que colocar ainda mais algumas coisas, mas isso aqui é o suprassumo que você precisa ter e o mínimo que você precisa ter para você responder questões com base na lei de licitações. Então veja só, a gente já viu muita coisa do artigo 6º, até fizemos a mescla de alguns outros artigos aqui, né? Inserimos alguns artigos e agora você vai ver que muita coisa do que a gente falou já vai ficar mais fácil para você olhar, porque muita coisa eu já falei meio que de passagem e agora acho que você consegue até visualizar melhor. Olha o que diz o artigo 17, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então olha só, preparatória, então a fase de preparação, de divulgação do edital. Então veja, a fase de preparação a gente chama de fase interna, tá? Que é tudo aquilo que eu falei, ó, vai precisar de quantos pós de café, de quantos sacos de café, de quantos quilos, sei lá, de café que você vai precisar. A gente tem dinheiro para isso? Vai tirar dinheiro da onde? Como que a gente vai fazer? Vamos fazer o edital? Vamos elaborar o edital? Quando vai ser a licitação? Quem vai participar? Etc. Então isso é a fase interna. Depois você tem a fase de divulgação do edital. Isso aqui é a fase externa da licitação, ou seja, a partir do momento em que a administração está apenas cogitando de fazer isso, está se preparando, tudo isso é um negócio interno da própria administração. Depois chega uma hora que o edital é colocado na praça, né? Então na praça no sentido de ser colocado público para todo mundo. Isso é o que a gente chama de fase externa, tá? Então a fase externa da licitação. Então antigamente se perguntava muito sobre isso, né? Qual é a fase interna? A fase interna é a fase da preparação. E aqui dentro da preparação, claro, você tem o planejamento, você tem a verificação de quanto você vai gastar, de quanto você precisa gastar, de quem vai fazer isso, de como que vai se dar, quais são as datas do julgamento das propostas e tudo mais, tá? Então isso é a fase interna. E depois você tem a fase externa, que é exatamente isso, é a fase da divulgação do edital. Então a partir da divulgação do edital, dali em diante, você tem a ideia de que todas as pessoas, todo o povo, toda a população pode participar, pode impugnar, pode apresentar impugnações às empresas, tem um monte de coisa que você sabe que pode acontecer. Então veja, essa é a fase externa da divulgação do edital de licitação. Aí veja, depois da fase externa você tem o restante, a participação efetiva de quem vai participar da licitação. Então a apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento. Então julgamento da licitação, da habilitação, então julgamento das propostas, habilitação dos que de fato venceram, fase recursal, então alguém não concordou, discordou, tal, fase de homologação. Homologar a licitação significa o quê? Significa que a partir dali, aquele resultado passa a ser definitivo. Então, o preço que foi obtido passa a ser o preço que vai ser cobrado, que vai ser praticado. E veja, tem um ponto importante. Depois que foi homologado, e isso não está na lei, mas quero que você entenda, depois que o procedimento todo aconteceu, então a administração preparou, divulgou o edital e aí teve, as propostas foram apresentadas, houve julgamento das propostas, os vencedores se habilitaram, quem não gostou recorreu e houve a homologação da licitação feita pela autoridade responsável. Depois disso, existe a fase da adjudicação. Então depois de tudo isso, só uma observação, né? Então, observação. Depois de tudo isso, existe a adjudicação do objeto da licitação. Professor, que nome esquisito e não está aqui, por que você está falando? Porque é um negócio que por vezes ainda cai em concurso. O que é a adjudicação do objeto da licitação? É chamar a empresa vencedora e entregar para ela a obrigação de prestar o serviço ou de fornecer o bem. Então, inclusive, aqui existe o que a gente chama de princípio da adjudicação. Ou seja, se a administração pública for contratar, comprar, precisará ser daquele que venceu a licitação. Alguns até chamam de princípio da adjudicação compulsória, tá? Mas estou fazendo esse parênteses aqui, estou acrescentando, né? Isso não foi perguntado muito em
em questões de nível médio. Mas estou acrescentando para você porque, é claro, as pessoas podem estar assistindo isso aqui para outros concursos, né, que não sejam de nível médio, mas também acho importante você saber disso. Então, depois de toda essa fase aqui, veja, uma coisa importante é a seguinte: a administração pública não está obrigada a contratar o vencedor. Mas, se ela for contratar, então, se a administração pública for contratar, se ela for comprar, se ela for contratar um serviço, ela vai precisar obedecer à licitação que foi por ela, a administração pública homologada. É a mesma coisa, aqui faço um parênteses, um paralelo para você com o concurso público. Então a administração pública abre um concurso público e veja, é lógico, né? Imagine, você sabe que as pessoas aprovadas dentro do número de vagas têm direito à nomeação, mas imagine que a administração pública abriu um concurso público para cadastro de reserva. E durante todo o tempo do concurso público, a administração pública não contratou ninguém por conta daquele concurso, não convocou ninguém para tomar posse. Veja, qual é a obrigação da administração? A obrigação dela é a seguinte: se ela for chamar alguém, se ela for chamar algum servidor, tem que ser o servidor do concurso. E aqui é a mesma coisa. Então, se a administração pública for contratar alguém, vai precisar contratar alguém da licitação que acabou de ser homologada. Esse é o ponto. Então ela não é obrigada a contratar. Mas se ela contratar, ela vai ter que contratar obedecendo à licitação que ela acabou de fazer. Senão todo mundo está fazendo papel de palhaço, né? É basicamente isso. Pô, mas peraí, pode ser que por algum motivo ela não contrate. Olha, tivemos uma mudança, vamos revogar a licitação, vamos anular a licitação, tá tudo certo, isso pode acontecer. Tá tudo certo, tudo beleza. Mas se ela for contratar alguém e não teve nenhuma intercorrência, ela tem que contratar quem ganhou a licitação. Tá? Essa é a ideia. Tá? Aí veja só, o artigo 28 vem falar daquilo que a gente já falou, né? Agora falando de um modo mais detalhado. São modalidades de licitação, o quê? As que a gente acabou de ver, ó. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Então, pregão, bens e serviços comuns. E lembre-se, menor preço e maior desconto, a gente já revisa aqui, né? Concorrência, bens e serviços comuns ou especiais. Concurso, uma premiação por atividade artística ou intelectual. Leilão, alienação, venda de bens imóveis ou móveis inservíveis, que não servem para mais nada, ou apreendidos, com maior lance, por maior lance, tá? E diálogo competitivo, que a gente sabe que é, eu não sei ainda o que fazer, preciso conversar com todo mundo. E chegar a uma conclusão. Basicamente isso, tá? Então seria isso, tá? Aí veja só, o que diz o parágrafo primeiro, a gente já falou sobre isso, olha só. Além das modalidades referidas no caput desse artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78. Então, além das modalidades, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares. Aí, quais são esses procedimentos auxiliares, né? Aqueles que a gente já viu, ó. São procedimentos auxiliares nas licitações e nas contratações. Credenciamento, então lembre-se, o que é o credenciamento? Agora falando com as minhas palavras, né? Eu vou pagar X, quem quiser venha. Quem quiser que venha. Tá? Pré-qualificação, eu tenho interesse e já quero deixar meus documentos aqui. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Procedimento de manifestação de interesse, a mesma coisa. Sistema de registro de preços, ó. Quero saber o valor que você me cobra por um ano deste serviço ou deste bem. Se eu precisar, comprarei de você. É isso, tá? Basicamente. Tá? Registro cadastral, a mesma coisa, tá? Então, veja, os que chamam a atenção são esses aqui, né? Porque eles já foram vistos, né? Então, a pré-qualificação, ok? E também o credenciamento. O credenciamento muito importante, cara. O sistema de credenciamento muito interessante e também o sistema de registro de preços, que não é uma modalidade de licitação e procedimento, como a gente viu, auxiliar. Uma observação, né? A nova lei de licitações, que é essa lei 14.133, ela excluiu
duas modalidades de licitação, tá? Que você guarda pelo nome de TOCO. Por que TOCO? Tomada de preços e convite não existem mais. Então, isso é um negócio importante. Eu não gosto muito de falar de coisa revogada, mas como o seu examinador parte do princípio de que muitas pessoas que vão fazer o concurso já fizeram outros concursos anteriores, porque essa é a regra, né? Você faz um concurso, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Por vezes, se você nunca soube o que, ou se você nunca ouviu falar disso aqui, é até melhor para você. Se você nunca ouviu falar de tomada de preço, se nunca ouviu falar de convite, é melhor para você. Agora, você pode ter estudado pela lei antiga. E aí qual é um ponto importante? Não existem mais essas duas modalidades. Então, qual é uma pergunta que pode ser colocada para você? Olha, com o advento da nova lei de licitações foram excluídas as seguintes modalidades, tomada de preço e convite. É verdadeiro, porque elas não existem mais, tá? Então aqui é uma forma de você estudar a lei de licitações por aquilo que não está na lei. É uma informação adicional que eu queria trazer para você, que também já vi perguntando em concurso, por isso que eu estou trazendo para você. Então, duas modalidades de licitação foram excluídas pela nova lei. TOCO. Tomada de preços e convite, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui para você. Aí vimos, de fato, os procedimentos auxiliares, né? E aí, veja só, falando do registro de preços, é um negócio interessante que é o seguinte, olha só. A existência de preços registrados implicará compromisso, então aqui estamos falando de preços registrados, ou seja, registro de preços, né? A prática diz, né, quando você vai numa prefeitura, você chega lá e pergunta assim, tem ata de registro de preços para comprar salsicha, por exemplo? Então, é claro, os preços são registrados numa ata, né? Então por isso que eles chamam de ata de registro de preços. Mas qual é o ponto, né? Então, a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar. Por quê? Porque, veja só, qual é o ponto? Qual é o ponto importante? Quando eu estou falando de registro de preços, eu estou falando de uma coisa futura. Ó, eu até coloquei aqui para você. Registro de preços, ó. Quero saber se o que você me cobra por um ano. Se eu precisar, comprarei de você. Mas com uma observação importante. Como o registro de preços não é uma licitação, é um procedimento auxiliar, o artigo aqui, 83, vem falar, olha, a administração não é obrigada a contratar. Por quê? Porque ela pode até abrir uma licitação específica para adquirir aquele bem, certo? Desde que, claro, motivadamente. Então, uma observação importante é a seguinte. Quando falamos de licitação, a administração tem que contratar com quem venceu. Claro, observadas as possibilidades de eventualmente ela não precisar mais daquilo, tal, mas se ela for comprar, tem que comprar de quem venceu. Quando falamos de registro de preços, a administração pode ou não contratar de quem registrou o preço. Por quê? Porque não é uma licitação, exatamente porque não é uma licitação, a administração não é obrigada a contratar, tá bom? Então, por favor, faça também essa diferença. Então, o registro de preço, guarde essa ideia aqui. Quero saber o valor que você me cobra por um ano, desse serviço ou desse bem. Se eu precisar, eu vou comprar de você. E posso até acrescentar. E também posso comprar de quem ganhar a licitação. Ou seja, não comprar de você, tá? Então essa é a ideia aqui para você, bem interessante, tá? Aí veja só, o prazo de vigência da ata de registro de preço será de 1 ano, foi o que a gente falou, né? E poderá ser prorrogado por igual período, por mais 1 ano, desde que comprovado o preço vantajoso, tá? Então, por quanto tempo vale? Até coloquei aqui, né? Então coloquei aqui, olha, quero saber quanto você me cobra por 1 ano por esse serviço ou por este bem. E claro, pode prorrogar por mais 1 ano, se isso for vantajoso, tá? Aí eu quero pular com você, ou voltar, né, para o artigo 40, com uma observação importante. Ó, o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque a gente falou agora uma coisa muito relevante, né? A gente falou sobre a possibilidade de você parcelar o que você está comprando, mas a impossibilidade de você fracionar. E quero voltar nisso com você, porque olha só, então planejamento, e esse é o ponto mais importante, independente de qualquer outra coisa aqui, ó. Planejamento de compras deve considerar a expectativa de consumo anual, tá?
e deve observar algumas coisas. Por exemplo, condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, processamento por meio de sistema de registro de preços quando pertinente, tal determinação das unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis. Então, por isso que você precisa ter ali um planejamento, de fato, né? Veja, atendimento aos princípios de padronização, parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Então você pode parcelar, lembre-se disso, a gente já falou sobre isso, né? Então, esse é um ponto importante. Então, olha só, o artigo 47 diz assim: as licitações de serviços atenderão a princípios da padronização, parcelamento, de novo, quando for tecnicamente vantajoso, certo? E aí, veja, na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser consideradas o quê? A responsabilidade técnica e isso aqui, ó, o custo para a administração de vários contratos frente à vantagem de redução de custos com divisão de objeto em itens e o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração de mercado. Então, de novo, né, quero insistir com você neste ponto, de fato, porque esse ponto aqui me parece bem interessante para fins de a gente, de fato, responder questões. Parcelamento, eu posso parcelar? Então, veja só, eu vejo o planejamento anual de tudo que gastarei no ano todo e faço uma licitação para o consumo de todo o ano. Posso optar por receber tudo de uma vez ou receber de forma parcelada. Mas esses recebimentos parcelados decorrem de uma única licitação. Este é o ponto. Então, isto é parcelamento. Eu posso parcelar. Mas se eu for fracionar, eu não posso. De novo, o que é fracionar? Então, olha só. Fracionamento. Se eu preciso, no ano, de 100 sacos de café, eu devo fazer a licitação já sabendo dos 100 sacos de café. Eu não posso fazer no mesmo ano uma licitação para comprar 50 sacos e depois abrir outra licitação para os outros 50 sacos. Por quê? Porque eu estou abrindo outra licitação. Eu corro o risco do quê? De na outra licitação que eu fizer, o preço estar diferente, o preço estar mais caro. Essa é a ideia. Então, qual é o ponto importante? Se eu preciso de 100 sacos de café, eu devo fazer a licitação já sabendo dos 100 sacos de café. Posso até receber esses 100 sacos de café durante o ano. Isso é o parcelamento. Só que eu não posso fazer no mesmo ano uma licitação para comprar 50 sacos e depois abrir outra licitação. Isso é fracionar, tá? É o fracionamento de despesas. Eu não posso abrir outra licitação para outros 50 sacos porque eu corro muito risco de a próxima licitação eu ter um preço mais caro. Sendo que eu já sabia que eu precisava de 100 sacos. Esse é o ponto, né? Então, por isso que a gente tem aqui na lei a indicação de que eu preciso fazer uma expectativa do consumo anual. Eu posso até receber isso de modo parcelado. Posso, olha, nesse mês eu vou pegar aqui 10 sacos, no outro mês 5, no outro mês 8, no outro mês 12. Tá tudo certo, não tem problema. Agora, eu não posso fazer no mesmo ano mais de uma licitação para o mesmo objeto que vai ser licitado. Por quê? Porque isso daria o que a gente chama de fracionamento indevido da despesa. Tá? Por quê? Porque você corre o risco de ter um preço diferente e por isso que é proibido o fracionamento e o parcelamento pode, tá bom? Aí a gente vai para o último ponto, que é importante, que as pessoas às vezes têm um medo muito grande, que não tem nada de ter medo, porque é um negócio simples, que você vai entender já. Qual é o ponto importante? Inexigibilidade de licitação e as hipóteses de dispensa de licitação. Veja, você tem aqui um caminhão de informações, né? De inexigibilidade e de dispensa. Vou apenas, antes disso, vou entrar no outro tema aqui que está no artigo 95, já vou entrar nele agora. Ó. O instrumento do contrato é obrigatório. Então veja só,
É possível licitação sem contrato? Veja, o artigo 95 diz assim: o instrumento de contrato é obrigatório. Essa é a primeira informação. Salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Para que casos? Dispensa de licitação em razão do valor, ou compras com entrega imediata e integral de bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do seu valor. As hipóteses de substituição de instrumento de contrato aplica-se no que couber o disposto no artigo 92, e aí diz assim: é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. De novo, salvo o de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10.000. Então, várias informações aqui pra gente. Primeira das informações, veja, o contrato é obrigatório. Então, algumas informações. Primeira, o contrato é obrigatório. E em alguns casos, pode ser substituído por algo similar, como carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, ou ordem de serviço. Então, primeira coisa, primeira informação, o contrato é obrigatório. Começa daí. O contrato é obrigatório. Professor, posso substituir esse contrato por alguma outra coisa? Posso. Posso substituir por carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Quando? Quando eu estiver falando de, para que casos? Para casos de dispensa de licitação e para casos de compra com entrega imediata integral de bens que não resultem em obrigações futuras, inclusive assistência técnica, independente do valor. Então, compra o quê? Com entrega imediata. Compra com entrega imediata. Professor, mas como que eu comprovo que foi feita a aquisição? Aí você vai ter uma nota fiscal, você vai ter o que for necessário, tá? Então, veja só, mas eu posso fazer o quê? Posso substituir o contrato, num caso de compra com entrega imediata, por uma autorização de compra. Então, o cara trabalha lá na prefeitura municipal e ele precisa comprar um mouse da prefeitura municipal. Ele precisa comprar um mouse. Primeira possibilidade é aqui, uma compra com entrega imediata. Só que aí tem uma outra coisa. Tem uma segunda informação aqui. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal. Então veja, aqui o contrato que a gente está falando é um contrato escrito. Veja, contrato por escrito, um instrumento de contrato. Quando você vê no direito escrito instrumento, é o papel mesmo, né? Então, instrumento de contrato, que você pode substituir por alguma coisa no papel também. Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução de serviços. Tudo isso é papel. Então, mesmo para o caso de dispensa de licitação, eu preciso ter algum papel. Mesmo para o caso de compra imediata, eu preciso ter algum papel. Então, observação. Sempre precisa ter um papel. Entenda, papel. Preciso ter alguma coisa no papel que comprove o que eu fiz, tá? Que me vincule. E aí você tem a segunda informação que está no parágrafo 2º. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal. Então, olha só. Contrato verbal de boca é nulo. Mas, agora tem um mas. Pequenas compras, mas é possível para pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento. Ou prestação de serviços de pronto pagamento. Limite, R$10.000. Então essa é a informação. Então olha só, qual é a regra? A regra é contrato. Posso substituir o contrato no papel por alguma coisa também no papel.
quando eu estiver falando de dispensa de licitação por causa do valor, que é um valor baixo, ou compras com entrega imediata, independentemente do valor aqui, inclusive assistência técnica, independentemente do valor. Ok, essa é a primeira informação. Então, para esses casos aqui, eu preciso de papel, tá? Preciso de papel. De um contrato ou de alguma coisa que simule a existência, que seja similar, não é simule, né? Mas que seja similar a um contrato. Pois bem, pode contrato verbal? A regra é de que não. Só que aí tem uma informação importante. Se eu estiver falando de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, então o cara lavou meu carro. Olha que coisa boba, lavou meu carro. Eu trabalho na prefeitura, sou motorista da prefeitura. E estava na estrada, deu algum problema, choveu cocô de vaca no meu carro, por exemplo. Preciso lavar o carro. Levo esse carro num posto de gasolina, certo? Que pode ter um convênio com a prefeitura, sei lá o que for. Como que isso vai ser feito, se o posto vai aceitar ou não, tanto faz. Mas qual é o ponto? Ou o cara sai, né? Existem possibilidades de você sair com um cartão corporativo, por exemplo, né? Então, um cartão que você permite, que você pode passar ali no débito até um certo valor. Qual é o ponto? Né? Inclusive por isso que dá muita discussão, né? O cartão corporativo de tal presidente, do presidente A, do presidente B, do Lula, do Bolsonaro, seja lá do que for. Por quê? Porque às vezes você pode passar tudo isso no débito, no cartão corporativo, tá? E aí essas pequenas despesas vão se juntando e ficam milionárias depois. Mas qual é o ponto? Se for um negócio imediato, de pronto pagamento, né? Então uma coisa assim, pequenas compras, prestação de serviço de pronto pagamento, até 10 mil reais você não precisa nem de contrato. Então você vai ter que apresentar o recibo depois, ok, mas só o recibo. Você não vai ter nada que vai sair da administração como um contrato. Porque veja, contrato é um negócio que vai ser elaborado, redigido pela administração. Carta-contrato vai ter que ser redigido, nota de empenho também, vai ter que ser extraída lá do setor de tesouraria do ente público. Autorização de compra, alguma autoridade vai ter que ter autorizado, né? Ordem de serviço, alguém vai ter que ter mandado você fazer isso, alguém da administração. Então tudo isso é o quê? A possibilidade de você fazer a substituição do contrato, mas você ainda vai ter alguma coisa no papel determinando que, ou pelo menos determinando não, mas fazendo o controle ali muito mais rigoroso, porque tem alguma coisa que sai da administração para você. Agora, contrato verbal, pode? A princípio não, mas pode para pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento com valor de até 10 mil reais. Então veja, duas informações importantes. Primeiro, a regra é o contrato. O contrato é obrigatório, certo? Então o contrato é obrigatório. E não tem nenhum efeito, é nulo qualquer contrato verbal. Mas, se for nesses casos aqui de pequenas compras, prestação de serviço de pronto pagamento, ou até o limite, ou não, né, mas considerando também até o limite de 10 mil reais, você não precisa nem ter o contrato, pode ser tudo de boca mesmo. Claro que depois o responsável pela despesa vai ter que comprovar isso, mas queria que você guardasse isso aqui também, porque isso aqui cai muito em concurso, também é um negócio muito interessante para você. Olá amigos, estamos de volta aqui para a última parte da lei de licitações. É claro, né, sendo aqui bem sincero com você, se fosse para estudar a lei de licitações, tudo que ela tem, tudo que envolve a lei de licitações, a gente precisaria aí de umas 20 aulas, né? Então, o que a gente está fazendo aqui num curso de reta final é fazer apontamentos aqui do que de fato é o mais relevante, embora os outros temas também possam cair, mas pela experiência a gente imagina que o que a gente está falando aqui vai ser o que estará na sua prova. Pois bem, vamos lá. A gente tem agora a análise de inexigibilidade e dispensa de licitação. Mas antes disso, eu queria que você entendesse uma premissa, porque é a partir dela, ou seja, é a partir de uma afirmação que eu vou trazer aqui para você, que você vai conseguir entender o resto, tá? Então veja só, a regra é a de que, vou até melhorar isso, né? A licitação é a regra. Portanto, todas as compras, ou portanto as compras feitas pela administração, devem ser antecedidas de licitação. Então esta é a regra, certo? Então eu quero que você, em primeiro lugar, entenda isso. Então a licitação é a regra. Ou seja, antes de eu comprar, eu vou fazer todo o processo de licitação. Professor, mas qual licitação? Qual modalidade? Aí vai depender do caso. Se vai ser
concorrência, se vai ser pregão, se vai ser leilão, se vai ser concurso, se vai ser diálogo competitivo. Então, mas a regra é, eu vou fazer todas as compras ou eu vou fazer todas as contratações de serviços por meio de licitações. Então esta é a primeira coisa importante. Então esta é a regra. Só que veja, existirão hipóteses que estão na própria lei em que você não vai precisar fazer a licitação. Então você consegue entender, você consegue imaginar que, imagina o seguinte, imagina eu, tá? Eu, pessoa física mesmo, eu quero ir na padaria e eu quero comprar pão. Eu chego lá, peço o pão e a moça da padaria me entrega o pão. Eu fiz essa compra sem nenhum outro trâmite, sem nenhuma outra burocracia. Eu fui lá simplesmente no mercado, fui lá simplesmente na padaria e comprei o pão. Então isso é o que eu chamo de compra direta. Agora imagine o seguinte, que eu, para fazer a compra de um pão, eu tenho que fazer uma pesquisa de todas as padarias para saber quem é que fornece o melhor pão, se a qualidade do pão é a melhor do mundo, se o padeiro respeita as normas de elaboração de pães, etc, etc, etc. Veja, você consegue entender que num caso como esse, eu coloquei uma burocracia no meio? Para a administração pública é a mesma coisa. Então, a administração pública, quando ela vai comprar com essa burocracia no meio, a gente chama isso de compra com licitação. Por quê? Porque é um negócio que talvez você não tenha noção, né? Mas veja, lícito, o que é lícito? Lícito é permitido. Então, veja, a administração pública, ela só pode fazer o que a lei autoriza que ela faça. Então, ela só pode fazer o que é lícito. Por isso que a gente chama o processo de licitação. Por quê? Porque a administração pública precisa se certificar de que o que ela está comprando é lícito. Ela precisa se certificar de que aquilo que ela está comprando, de fato, é algo que ela pode comprar. Não é uma compra errada, não é uma compra superfaturada, não é uma compra de uma empresa que não poderia estar ali vendendo. Então você consegue entender que a distância entre a pessoa querer comprar, no caso a administração pública, e a sua própria compra é o processo de licitação? Então eu quero que você entenda, que você enxergue isso. Então olha só, a administração pública, para ela comprar, ela vai precisar da licitação para efetuar a compra. Agora, existirão hipóteses em que a administração pública vai fazer do mesmo jeito que eu faço, comprando pão na padaria. E a gente vai chamar isso de compra direta. Então veja só, a administração pública, quando ela faz a compra sem a licitação, eu digo que isso é a compra direta. Por quê? Porque aqui no meio do caminho eu não tive a licitação. Inclusive, não vai demorar tanto assim. Vai ser uma coisa mais rápida. Você consegue entender isso? Então veja, as hipóteses de compra direta, as hipóteses em que eu não vou fazer licitação, são duas. É o caso de inexigibilidade de licitação e o caso de dispensa de licitação. Então veja, a regra é a licitação. Existirão hipóteses de compra direta, ou você poderia também falar de contratação direta, em que não haverá antes a licitação. Esse é um ponto importante. As duas hipóteses de compra direta, ou seja, sem licitação, quando eu falar compra direta, entenda também contratação direta, né? Pode ser um ou outro. As duas hipóteses de compra direta ou compra sem licitação são as que a gente conhece. Casos de inexigibilidade de licitação e casos de dispensa de licitação. É isso que eu quero que você entenda.
Então veja, a licitação é um procedimento que você coloca no meio da compra ou anterior à compra. Para quê? Para que você veja, para que você verifique se quem está prestando o serviço para a administração pública ou quem está vendendo é uma empresa lícita. Se o que você está comprando, ou seja, se o objeto que você está comprando também é lícito. Então por isso você faz o procedimento licitatório ou o procedimento de licitação. Só que existirão hipóteses em que você vai encurtar esse caminho. E você faz isso fazendo a compra direta. Agora veja, é lógico, é uma exceção. É lógico, é uma situação que não é comum. É lógico que é uma situação em que você vai no mercado que você quiser, que você vai na padaria que você quiser e compra o pão que você quiser. Mas porque existe uma justificativa plausível para aquilo. Então veja só, as hipóteses de dispensa de licitação ou as hipóteses de inexigibilidade de licitação, como elas são exceção, você precisa, para fazê-las, de uma justificativa. Então esse é um ponto importante também. Então para fazer a compra direta, sem licitação, por inexigibilidade ou dispensa de licitação, há necessidade de justificativa da administração pública. Tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de eu falar as hipóteses, você precisa partir desta premissa. Por quê? Porque o cara acha que compra direta é só dispensa. E não! Compra direta ou contratação direta pode ser para o caso de inexigibilidade e para o caso de dispensa de licitação. Pois bem, dito tudo isso, agora a gente vai analisar as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa. E eu preciso explicar uma coisa para você também muito importante. Os casos de inexigibilidade são em quantidade menor. E se você está acostumado com aquilo que eu falo, se você tem que guardar algumas coisas e você tem uma situação em que você precisa guardar muita coisa e uma situação que você precisa guardar menos coisa, a inteligência e a lógica indicam que é melhor você guardar as hipóteses que têm menos. Por quê? Porque se não for aquelas que têm menos, o que possivelmente vai ser apresentado é a do outro lado das hipóteses, né? Então, do outro lado daquilo que a gente está falando. Então, se de um lado as hipóteses de inexigibilidade são menores, se a situação que for descrita na questão não estiver nos casos de inexigibilidade, muito possivelmente vai estar nos casos de dispensa. Então, a minha recomendação para você é que você guarde, que você de fato decore as hipóteses de inexigibilidade. Então, veja só. Artigo 74 é inexigível, ou seja, inexigibilidade, a licitação quando inviável a competição. Quando inviável a competição. Em especial nos casos de. Então, quero que você guarde uma informação importante aqui. Quero que você guarde uma informação importante. As hipóteses de inexigibilidade são hipóteses do artigo 74 que são exemplos. Isso eu quero que você guarde. Porque é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de. Então eu quero que você guarde uma informação como carta na manga. Tudo que está aqui no artigo 74 da Lei de Licitações são exemplos de inexigibilidade. Mas o que isso significa, professor? Significa que a lista das hipóteses de inexigibilidade é uma lista aberta. Então quer dizer que poderia ter uma outra situação além dessas que estão aqui? Sim, poderia, desde que você parta da seguinte premissa: quando não houver viabilidade de competição. Então eu quero que você guarde isso também, porque isso não costuma se perguntar no concurso de nível médio, mas só por cautela eu estou colocando para você. Então os casos de inexigibilidade são exemplificativos. Você também poderia ter a seguinte expressão, né? É um rol, é uma lista, rol exemplificativo, tá? Ou seja,
poderiam surgir novas hipóteses desde que respeitada a seguinte premissa: a competição é inviável. Veja, a licitação ela é feita porque eu quero colocar empresas que têm o mesmo interesse concorrendo entre si. Para quê? Para que eu possa, eventualmente, escolher a que tem o melhor preço. E aí você sabe os tipos lá, melhor preço, melhor técnica e preço, e etc. Mas veja, qual é o ponto? Quando eu falo de licitação, eu estou falando de uma disputa de preços. Eu estou falando de uma competição entre os interessados. Só que existirão situações em que não dá para competir. Por quê? Porque talvez você não tenha condições de estabelecer parâmetros para essa competição. Porque talvez não exista a possibilidade de você estabelecer critérios para você julgar quem é melhor, quem é pior. Talvez você não tenha critérios para dizer qual que é de fato o mais barato ou qual que é o mais caro. Então eu vou te dar o primeiro dos exemplos, que é um dos mais importantes, que geralmente cai em concurso. Por quê? Porque de fato você tem primeiro uma discussão muito grande, porque isso está sempre na imprensa, e que eu nem marquei aqui, mas como já tendo caído, né, mas também cai, que é o inciso 2º, que diz o seguinte: olha só, é inexigível a licitação quando inviável a competição, especialmente, né, em especial nos casos de contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, pensa só uma coisa. Quem é melhor? O Chitãozinho e Chororó ou o MC Pipoquinha? Não sei. Não sei. Veja, dá para competir um com o outro? Ah, mas é claro que o MC Pipoquinha, ele não é tão conhecido assim. Mas imagine que o MC Pipoquinha, vamos até pegar o outro, vai? Vamos pegar o Alok, vai, que é um DJ aí conhecido e tal. Quem é melhor? O Chitãozinho e Chororó ou o Alok? Não sei, não dá para saber. Quem é melhor? A Ludmilla ou a Anitta? Não sei. Quem é melhor? O Bruno Marrone ou sei lá quem? Sei lá quem? O CPM 22, sei lá, que bandas tem aí? Consegue entender? A Joelma, né? Quem é melhor? Não dá para saber. Então veja, você consegue perceber que a administração pública vai contratar, então vai ter lá o show de rodeio da sua cidade, certo? E ela vai precisar contratar ali, vai ter um show de rodeio patrocinado pela prefeitura municipal e ela quer pagar um show, certo? Gustavo Lima e você, né? Veja, quem é melhor? Não dá para saber. Não tem como eu competir. É inviável eu fazer uma licitação e dizer o seguinte: olha, eu quero fazer um show. Então a gente vai ter lá o Alok cobrando X e o Chitãozinho e Chororó e a Ludmilla cobrando Y. Veja, não tem como eu colocar os dois na mesma frase, né? Não tem como colocar os dois numa situação de competição, não dá. Eu posso gostar mais de um, posso gostar mais de outro, ok, mas isso é questão de gosto. Mas você consegue entender que não dá para competir? Por quê? Porque não dá para colocar um do lado do outro. Então, a primeira hipótese de inexigibilidade é contratação de profissional do setor artístico. Claro, esse profissional precisa ser consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Então não dá para ser um cara que canta, sei lá, em restaurante de final de semana, sabe? Não dá para ser o cara que canta em barzinho final de semana. Não, tem que ser um cara que é consagrado. Então eu vou contratar uma pessoa e de fato essa pessoa é conhecida. Eu vou contratar, sei lá, o Ney Matogrosso, sei lá quem você gosta, né? Mas veja, essa é uma hipótese. Por quê? Porque não dá para competir. Outra hipótese, aquisição de materiais, de equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Então pensa o seguinte, só tem uma empresa que fornece aquilo. Como que eu vou competir? Como que eu vou colocar uma competição se só tem uma empresa?
Então aqui, ó, só tem uma empresa que fornece. Então nesse caso não dá para competir. Porque ela vai competir com quem? Ela vai comparar o seu preço com quem? Com mais ninguém, porque mais ninguém presta aquele serviço. Então também é uma hipótese de inexigibilidade. Por quê? Porque o fundamento, este é o ponto importante. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: dá para competir? Dá para botar lado a lado? Dá para comparar preço de um e de outro? Não dá. Então inexigibilidade aqui é a ideia principal é a de que não dá para competir, é inviável a competição. Então só tem uma empresa que fornece, então fornecedor exclusivo. Também, já vimos, setor artístico, outra coisa, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização e com uma observação, né, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Porque, claro, veja, eu posso também fazer a inexigibilidade quando eu vou contratar profissionais com serviço intelectual e serviços aqui predominantemente intelectuais. Por que eu estou falando isso? Lembra que lá na primeira aula a gente falou, né, do que era o serviço intelectual? Né? Aqui tem os casos, ó, estudos técnicos, pareceres, assessorias e consultorias, fiscalização, gerenciamento de obras, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Olha que coisa, restauração de obras de arte. Pensa que lá em Ouro Preto chegou um maluco lá e botou fogo nas igrejas lá do Aleijadinho e precisa restaurar todas essas obras de arte. Não tem como eu competir, eu vou precisar pegar o cara mais pica da galáxia para conseguir fazer a restauração. Então tem que ser uma pessoa que vai fazer ali uma atividade predominantemente intelectual. Também controle de qualidade e tecnológico, análise de testes, ensaios de campo, etc. Tudo que tem relação aqui com parâmetros específicos. Então é um negócio que não dá para competir. Tem que ser só um cara, só uma pessoa específica. Então esse é o ponto importante, tá? Então veja só, hipóteses de inexigibilidade. Primeiro, só tem um fornecedor exclusivo. Por quê? Porque não dá para competir. Contratação de artista consagrado, etc. Por quê? Porque não dá para competir um artista com outro. Profissional intelectual. Pô, dá para saber qual é o advogado mais inteligente? Se são todos com notória especialização? Veja, esse é o ponto, né? Notória especialização. Não é o cara que acabou de se formar e um cara que tem 50 anos de advocacia. Não. Porque veja, que tem uma possibilidade, né? Defesas de causas, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Então tem que ser um cara absolutamente especializado, tem que ser eu, né? Tô brincando, né? Mas veja, tem que ser uma pessoa profundamente especializada. Então nestes casos não dá para competir. Então é lógico que nestes casos a gente não vai ter competição. E eu vou fazer a contratação direta por meio da inexigibilidade de licitação, tá? Então esse é um ponto importante. Aí, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Então, você lembra o que era o credenciamento, né? Então, o credenciamento são aquelas situações em que eu vou abrir a possibilidade de todo mundo, quem quiser participar. Ó, a gente até falou no vídeo passado, né? Ó, vou pagar tanto, quem quiser vem aqui e se inscreva, né? Pelo valor que eu estou pagando. Também eu poderia colocar esses assuntos, esses objetos, para a inexigibilidade de licitação. Ok, perfeito. Outra, aquisição ou locação de imóvel. Então aquisição, então compra, né? Ou locação de imóvel, cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Você pensa o seguinte, que você tem uma cidade que tem muito acidente na rodovia. E o prefeito da cidade quer colocar o hospital municipal logo na entrada da cidade. Então assim que a pessoa sai da rodovia, já tem um hospital ali para facilitar o atendimento. E aí veja, não tem esse hospital, o prefeito da cidade quer construir o hospital ali. Pois bem, existe uma justificativa. Então o prefeito pode comprar um terreno, pode fazer a aquisição de um terreno próximo ao local da estrada, por meio da inexigibilidade de licitação. Por quê? Porque ele está justificando que ele está colocando ali o hospital por um motivo maior. Compreende?
Então essa é a ideia. A aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Então, exemplo, o prefeito que pretende comprar um terreno à beira da rodovia que possui muitos acidentes para facilitar o atendimento médico. Compreende? Desculpe. Então veja, existe ali uma justificativa. Eu vou comprar aquele imóvel especificamente, por quê? Porque eu tenho uma justificativa. Eu preciso que seja aquele imóvel, preciso que seja aquele terreno, se for o caso. Então essas são as hipóteses. Perceba, são apenas 5 hipóteses. Então as hipóteses de inexigibilidade, se a gente fosse colocar aqui, fornecedor exclusivo, artista, trabalho intelectual, casos de credenciamento e imóvel numa localização específica. Acabou. São essas as hipóteses. Então por que no caso do imóvel não dá para competir? Porque não dá para eu comparar o preço de um imóvel que está no lugar exato que eu quero comprar com um que está na periferia da cidade ou que está no outro lado da cidade. Por quê? Porque não tem essa possibilidade, não tem parâmetros de comparação. Tudo bem? Então essa é a informação. Então, para as hipóteses de inexigibilidade, cara, estou insistindo na inexigibilidade, por quê? Porque se você guardar bem as hipóteses de inexigibilidade, as chances são de que o seu examinador coloque na prova alguma coisa que contenha a inexigibilidade e pergunte se aquilo é inexigibilidade ou se é dispensa. Por isso que eu estou insistindo com você. E o fundamento da inexigibilidade é: não dá para competir. É inviável a competição. Por que é inviável? Porque não tem um concorrente à altura, ou porque não é o caso. Porque embora você tenha duas pessoas que façam a mesma coisa, eu não tenho critérios objetivos para comparação. Porque veja, um dos fundamentos da licitação é o julgamento objetivo das propostas. Quando eu coloco a Ludmilla e o Alok um do lado do outro, qual é o critério? É só o preço? Não, não dá para ser só o preço. Por quê? Porque tem outras coisas que eu preciso levar em conta. Quantas pessoas vão ali, quantas pessoas são interessadas, se a população vai aceitar aquilo ou não. Então veja, é um negócio importante de você entender. Então é inviável a competição e a lei de licitações traz exemplos, traz hipóteses. E a sua questão, desculpa, minha garganta está meio ruim hoje, hein? E a sua questão poderia trazer a seguinte informação: além dos casos descritos no artigo 74 da Lei de Licitações, é possível que existam outras hipóteses de inexigibilidade desde que inviável a competição. É uma afirmação verdadeira. Então olha só, além dos casos previstos na lei, é possível que existam outras hipóteses a serem analisadas caso a caso de inexigibilidade de licitação, desde que o fundamento, a justificativa, seja a inviabilidade, a impossibilidade de competição. É isso. Agora vamos para os casos de dispensa de licitação. Parto de duas informações. A primeira delas: em todos os casos de dispensa, eu poderia ter competição. Eu poderia ter competição. Eu poderia chegar em duas pessoas para fazer a comparação. Mas a lei disse, não precisa. Veja, entenda que na inexigibilidade a lei diz o seguinte: não dá. Mas na dispensa a lei diz o seguinte: dá, mas não precisa. Então olha só,
Na inexigibilidade, não dá para competir. Na dispensa, dá para competir, mas não precisa. Consegue entender a diferença? E aí veja, a dispensa, ela envolve um poder que a gente chama de poder discricionário. Que se você já estudou para concurso, você já deve ter ouvido falar desse poder. A dispensa de licitação envolve o poder discricionário da administração. Como assim, professor? E entendendo o que é o poder discricionário, você mata todas as hipóteses de dispensa. A dispensa de licitação envolve o poder discricionário. O que é o poder discricionário? O poder discricionário é aquele que permite que a administração escolha entre duas possibilidades. Coloco duas, mas poderiam ser 3, 4, né? Mas você está entendendo, né? A administração escolhe entre duas possibilidades aquela que é mais conveniente e oportuna. Então, o poder discricionário é baseado na conveniência. E a pergunta é a seguinte: isso aqui convém? É o momento? Aliás, convém? É a atitude mais... atitude. É a atitude mais adequada? E também é baseado na oportunidade. É o momento oportuno? Eu preciso fazer a licitação com tudo isso que está acontecendo à minha volta? Então veja, como que você desvenda uma questão com relação à dispensa de licitação? Já falamos, a dispensa e a inexigibilidade são casos de compra direta ou de contratação direta. A inexigibilidade é uma hipótese em que eu não consigo competir. Por quê? Porque não dá. Não tem como comparar, não tem parâmetro, não tem nada. Na dispensa até dá para competir, mas não precisa. Por quê? Porque a dispensa de licitação envolve o que a gente chama de poder discricionário da administração. E o que isso significa? Significa que quando eu vou fazer a dispensa de licitação, eu vou me pautar pelo critério da conveniência e da oportunidade. Conveniência, o que é, professor? Convém que eu faça isso agora? Será que isso aqui é a coisa mais adequada para fazer agora? Ou será que é o momento oportuno? Então vou me basear na oportunidade. Será que este é o momento oportuno para eu fazer isso? Eu vou te dar um exemplo para você entender, e vou dar um exemplo que não tem a ver com administração pública. Eu vou te dar um exemplo da vida, tá bom? Então veja só, eu estou com a minha casa pegando fogo. A minha casa está pegando fogo. Meu apartamento está pegando fogo. A pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: convém você fazer uma faxina no seu apartamento agora? Não, porque o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que apagar o fogo. Ah, mas convém eu lustrar os móveis agora? Não, convém você apagar o fogo. Convém eu querer arrumar a antena da televisão agora? Não, por quê? Porque eu tenho que apagar o fogo. Então, quando eu faço esse juízo de conveniência e oportunidade, eu quero que você entenda uma coisa. Existe alguma coisa tão importante, mas tão importante acontecendo, que eu tenho que deixar todo o resto de lado para sanar aquele problema que está acontecendo.
Então veja só, quando você olha as hipóteses de dispensa, você sempre vai pensar nisso. Convém que eu faça isso agora? Convém, é conveniente que eu faça isso agora? Ou é o momento oportuno de eu fazer isso agora? Você vai perceber que as hipóteses de dispensa, elas vão circundar entre ou não convém fazer isso agora, ou não é o momento oportuno de fazer isso agora. Embora fosse possível competir. Do mesmo jeito que é possível que eu limpe a minha casa enquanto ela está pegando fogo. Não é um negócio impossível, dá para limpar. Mas é razoável, tem lógica você fazer isso enquanto a sua casa está pegando fogo? Não tem. É a mesma coisa nos casos de dispensa. Eu até poderia fazer a licitação, mas tem alguma coisa acontecendo que me faz pensar o seguinte, cara, melhor não. Não vamos fazer isso agora não. E é lógico, existem hipóteses em que simplesmente você vai olhar o valor, como é o inciso primeiro. É dispensável a licitação para contratações que envolvam valores inferiores a R$100.000 para os casos de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos. Então, valor menor do que R$100.000, cara, R$100.000 é muito dinheiro, tá? Valor inferior a R$100.000 para serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. Ok. Para a contratação que envolva valores inferiores a R$50.000 nos casos de outros serviços e compras. Então, cara, só isso aqui poderia estar, de fato, perguntado na sua prova. Veja, quais são os limites para que eu compre dispensando a licitação? Veja, eu vou fazer uma contratação de serviço de engenharia. Pô, não é um negócio assim absurdamente especializado, nem nada que envolveria um caso de inexigibilidade. É um caso de um serviço de engenharia, vou fazer um muro, vou arrumar alguma coisa na prefeitura municipal, trocar o telhado, vou reforçar as bases de uma pilastra de uma escola municipal, por exemplo. Veja, é um serviço de engenharia. Valor menor do que R$100.000 ou para manutenção de serviço de veículos automotores. A pergunta que eu faço é a seguinte, cara, desculpa a expressão, né? Mas eu vou gastar vela boa com defunto ruim? Eu vou gastar toda a estrutura da administração pública, eu vou gastar toda a estrutura de todos os servidores, vou gastar tudo para um negócio que é menor do que R$100.000? Cara, R$100.000 é dinheiro, mas olhando a estrutura da administração, quanto se arrecada, R$100.000 é pouco. Então, serviços de engenharia e manutenção de veículos, menos de R$100.000, eu não preciso fazer a licitação. Eu até poderia fazer, eu poderia buscar quais são as oficinas, quais são os melhores borracheiros, né, para trocar o pneu, né, da ambulância da prefeitura municipal. Mas é um negócio tão pequeno, do ponto de vista orçamentário, que a lei diz o seguinte, ó, não precisa fazer. Se você quisesse, você até poderia, mas não precisa, está dispensado, não precisa não. Daria para competir, eu conseguiria chegar a um borracheiro mais barato, né? Ou conseguiria fazer uma comparação de borracheiros, mas a lei diz que não precisa. Então, menos que R$100.000 para engenharia e manutenção de veículos. Outra coisa, menos de R$50.000 para outros serviços e compras. Então, outros serviços e compras, menos de R$50.000. Então, aqui tem as duas possibilidades em que, olhando, a administração pensa o seguinte, pô, mas não convém que eu abra, é conveniente que eu abra o processo de licitação, coloque o edital na praça, que de fato tenha todo o desgaste, servidor, sessões, impugnação e tudo mais, para um negócio que vai custar menos de R$100.000 para engenharia ou manutenção de veículos, ou menos de R$50.000 para outras coisas? Não, então acabou, é o quanto basta. Tá? Então, de fato, valores. Então aqui, o inciso primeiro e o inciso segundo, eu estou deixando de fazer a licitação porque não convém. Por quê? Porque vai dar muito trabalho. Por quê? Porque não é um negócio assim que de fato seja uma coisa assim tão importante que vai gastar tanto dinheiro assim, embora seja dinheiro, né? Então a lei coloca como hipótese de dispensa de licitação. Outra coisa, para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, ou as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados do mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes.
Aqui a gente tem a situação em que eu não tive interessados na licitação. Isso aqui, cara, por favor, né? Não precisa decorar isso aqui, né? Mas quando não tem licitantes interessados, eu chamo isso de licitação deserta. Tá? Não vai cair para você, tá? Estou apenas explicando. Então veja só, para o caso em que eu não tive interessados, então eu abri lá um procedimento de licitação e ninguém apareceu. Pô, aí a pergunta é a seguinte, eu vou ter que fazer outra, sendo que eu estou precisando de alguém para fazer o serviço? Então veja, é tudo uma questão de lógica, né? Então é conveniente, é um momento oportuno, então eu vou esperar mais um tempo para daí ter o serviço sendo prestado ou para daí ter o objeto que eu preciso comprar. Então veja, eu já fiz a licitação. Então para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano. Então eu fiz uma licitação há menos de um ano e ninguém apareceu. Então não surgiram licitantes interessados, licitação deserta. Ou não foram apresentadas propostas válidas. Ou as propostas que foram apresentadas tinham um preço muito alto, né? Aí a gente poderia chamar de licitação fracassada, né? Você poderia chamar de licitação fracassada. Veja, eu vou abrir outra licitação, sendo que eu já abri uma agora? Não. Então, veja, de novo, com base na conveniência e oportunidade. É a pergunta que a gente se faz a seguinte, pô, mas será que convém eu fazer outra, sendo que eu estou precisando do serviço? Então, também, de fato, é a possibilidade aqui então, de dispensa de licitação. Eu não vou ver todos os casos, mas o que eu quero que você entenda, né? Olha só, a mesma coisa aqui, para a contratação que tenha por objeto bens componentes de peça de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Então, durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então, você pensa o seguinte, a prefeitura comprou uma impressora e só posso comprar, ou para que eu mantenha a garantia da impressora, eu tenho que fazer a compra dos objetos ou contratação dos serviços de manutenção da impressora só com o fornecedor que está ali para garantir, para manter a garantia daquele produto. Ou comprei um carro, né? Então comprei um carro e preciso fazer as revisões na própria empresa que é a dona do carro, que fez o carro. Então comprei um carro da Toyota e eu preciso fazer a revisão do carro na Toyota. É lógico, é claro que nesse caso não dá. Eu até poderia ter competição, até poderia ver quem faz o preço mais barato, mas não dá. Tá? Então veja, é uma condição de exclusividade para a garantia. Então entenda, não é um fornecedor exclusivo, mas a exclusividade aqui é para manter a garantia. Então esse é um ponto importante também. Tá? Então veja, aqui a gente tem outras coisas que eu acho que você, se quiser, pode dar uma lida. Por quê? Porque as outras hipóteses aqui não têm sido perguntadas em concurso de fato. A gente tem aqui hipóteses relacionadas a contingentes militares. Então você tem muita questão aqui militar, ó, militares, tá? Agora, qual é o ponto importante aqui? Qual é a grande questão aqui? Por exemplo, olha só, se você verificar um caso bem interessante, ó, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação da ordem. Veja, é o caso que eu falei da casa pegando fogo. Eu vou fazer alguma coisa na casa pegando fogo? Não, porque eu estou numa situação de urgência. Então, essa situação. Outra aqui, ó, nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. Então aqui, por exemplo, a gente está falando aqui da situação da pandemia, né? Então veja, a gente poderia falar aqui da hipótese da pandemia. Então, a situação da pandemia, por vezes, os entes públicos fizeram contratações por dispensa de licitação. Por quê? Porque era uma situação de emergência, de calamidade pública. Outra situação interessante, né? Outra situação interessante. Olha só, a gente tem aqui, ó,
para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Então vejam, são hipóteses aqui que a gente tem, que são muitas, né? Se você olhar aqui, são várias hipóteses. E para mim, o que me parece mais relevante aqui para a gente, de fato, encerrar a aula ficou um pouquinho maior, né, do que eu tinha imaginado, né? Mas veja só, qual é o ponto importante aqui para a gente, né? Para a gente encerrar esta aula aqui. Você guardando as hipóteses de inexigibilidade, e você sabendo quais são as hipóteses de inexigibilidade, isso permite que você responda a maior parte das questões. Agora, você precisa entender o seguinte, as hipóteses de dispensa são só essas aqui. Então eu não posso criar uma nova hipótese de dispensa, segundo a lei de licitações. Então também é uma comparação interessante que eu queria que você tivesse, porque às vezes a sua questão pode estar só nisso, só nesse conceito básico. Ó. Então veja só, para a gente finalizar realmente, tá? Me desculpem por ter me estendido um pouquinho mais do que eu imaginava, mas acho relevante a gente colocar isso. Ó. Então para inexigibilidade, a gente tem a inviabilidade. Então não dá, então inviabilidade de competição. E para a dispensa, é possível competir, mas não precisa, certo? E aí qual é o ponto, né? Uma questão relevante aqui pra gente. As hipóteses de inexigibilidade, elas são abertas. Ou seja, as hipóteses são exemplificativas. Por quê? Porque podem surgir outras, desde que seja inviável a competição. As hipóteses de dispensa não, né? As hipóteses de dispensa são taxativas, ou seja, não podem ser criadas outras pelo administrador público. É isso que eu quero que você guarde. Então as hipóteses de inexigibilidade são exemplificativas, ou seja, a própria lei diz assim, especialmente tais situações, mas não fecha a porta. Diz o seguinte, olha, qualquer outra que tiver como base a inviabilidade de competição pode ser inexigibilidade. Agora, dispensa. A dispensa, eu até posso competir, mas não precisa. Só que aí eu tenho uma coisa importante, eu não posso criar outras. Então eu não posso, com base no valor ou com base em qualquer outro argumento, criar outra hipótese de dispensa. Então as hipóteses de dispensa são taxativas. Quando eu digo que são taxativas, eu estou dizendo que eu não posso criar outras. Já vi muita questão de concurso tratando basicamente disso. Tá? Então veja, eu dei aqui um panorama geral para você das hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Sim, enfatizei as hipóteses de inexigibilidade, porque você sabendo as hipóteses de inexigibilidade, você consegue dizer o que não é dispensa. Então tudo que for inexigibilidade não é dispensa. Certo? E tudo que eventualmente for dispensa que estiver na lista de inexigibilidade, você vai saber dizer, ó, não, isso aqui não é inexigibilidade porque as hipóteses de inexigibilidade eu já decorei. Claro, lembrando que são hipóteses exemplificativas com a seguinte ideia, de que eu posso ainda ter outras, desde que o fundamento seja a inviabilidade de competição. Tá bom? Então, fico agradecido, meus amigos. Eu acho que com isso aqui você consegue responder muitas questões. Lembrando, né, de novo, reforçando para você que eu, se estivesse no seu lugar, guardaria as hipóteses de inexigibilidade e qualquer outra coisa eu pensaria que é um caso de dispensa. Lembrando que para dispensa os valores aqui são muito relevantes, tá? Esses dois valores aqui, principalmente, tá, de inferiores a R$100.000 para engenharia e automotivos e inferiores a 50 mil para outros. Isso aqui me parece muito interessante para fins de concurso, mas é claro, se você quiser ler as outras situações aqui, fique à vontade também, logicamente, né? Mas eu pensaria nisso para fazer a prova. Acho que com isso você consegue fazer a maior parte das questões.